Você quer ser próspero? Pois eu vou te falar alguns princípios aqui nesse vídeo que vão te ajudar. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz de Deus encontre morada aí no seu coração já no comecinho desse vídeo. Hoje eu senti de trazer uma mensagem aqui para vocês de instrução, tá? Uma mensagem aqui que é muito válida e que às vezes eu percebo que algumas pessoas ainda não captaram essa chave, ainda não captaram essa fonte da prosperidade. O que é prosperidade, então, de fato, né? Prosperidade, segundo a Bíblia, ela é você ser bem-sucedido em tudo que você faz. É você ser feliz naquilo que você faz. E sim, obviamente, isso também traz um benefício financeiro para a sua vida muitas vezes. Se você é feliz no que você faz, obviamente, e você também leva princípios com você da prosperidade, você também vai prosperar nos seus caminhos financeiramente e também em todas as outras áreas, né? E é sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que eu às vezes trago os devocionais aqui no canal também, junto com as aulas, as demonstrações e tudo mais, só que os devocionais eles passaram a ficar lá na minha página do Instagram, tá bom? Então, quem quiser continuar me acompanhando pelo Instagram para ver o devocional, toda segunda-feira eu tô colocando um videozinho lá, que é mais prático, eu gravo e já subo para lá pelo Instagram, e durante a semana a gente vai compartilhando ali outros versículos, outras mensagens e dicas de livro e tudo mais na página do Instagram. Mas hoje eu decidi trazer aqui no canal essa reflexão para vocês. Por quê? Porque muita gente às vezes se pergunta, né, por que não está conseguindo prosperar, ou por que às vezes não sai do lugar. Existem muitos fatores para isso, obviamente, né, você precisa se especializar, você precisa muitas vezes aprender a fazer algo novo que não está fazendo dentro do seu trabalho, ou sobre determinadas situações que existem, são muitos fatores. Mas eu queria hoje trazer um que é muito esquecido pela maioria. É esquecido muitas vezes por pessoas que nem sabiam que isso era um princípio a ser seguido para que haja prosperidade na vida da pessoa, né? Então hoje eu queria abrir esse vídeo falando para vocês que existe uma chave para a prosperidade, e essa chave você vai encontrar no Salmos 1, lá da palavra de Deus. Sim, quem me acompanha sabe que eu levo como regra de vida a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Ela vai lá e penetra no mais profundo da nossa alma e ela nos mostra aquilo que é o caminho certo a se seguir. É através da palavra de Deus que a gente hoje tem muitas leis regidas, né? Embora o mundo e a ideologia, muitas vezes, que quer dominar as nações, tentem afastar a palavra de Deus dos conceitos da política e de todas as outras coisas, nós sabemos que é a base da palavra de Deus que ainda sustenta a humanidade na honestidade, muitas vezes, na justiça, muitas vezes, na questão pessoal, muitas vezes. A própria humanidade, né, gente? Se a gente for olhar, se não tivesse ainda um pouco da palavra de Deus sendo espalhada, se ainda não tivesse um pouco dos princípios da palavra de Deus atuantes na vida de algumas pessoas, a sociedade já teria se corrompido completamente, né? A gente vive num país que tem um jargão chamado jeitinho brasileiro, e esse jeitinho brasileiro, muitas vezes, ele defrauda outras pessoas, ele traz ali a pobreza para as pessoas. Por quê? Porque está indo pelo caminho errado. Então a gente entende que a palavra de Deus, ela é uma segurança para a gente, ela é uma chave, e quando a gente aplica isso na nossa vida, a gente prospera em todos os nossos caminhos. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, nessa reflexão, e dar alguns exemplos para vocês também. Antes de tudo, a gente vai ler o Salmo e a gente vai meditar no que está falando aqui e mostrar para vocês alguns exemplos que eu tenho visto recentemente e que podem trazer luz ao seu coração, caso você já tenha feito, ou caso você já ainda está fazendo, ou coisas desse tipo, tá? Então, vem aqui comigo, leia esse salmo comigo na sua palavra aí. Eu estou usando aqui a Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito de ler nela, porque ela é uma linguagem bem simples para vocês compreenderem, mas sem tirar o real significado da palavra. Ela está traduzida conforme o original também. Então vamos lá. Diz aqui no Salmo 1: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, mas
não se detém também no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham, e ele prospera em tudo que faz. Quem prospera em tudo que faz? É isso que o Salmo está falando. É aquele que não segue os conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores, mas tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí ele continua falando, suas folhas não murcham, ele prospera em tudo que faz. Porém, o mesmo não acontece com os perversos. São como uma palha levada pelo vento, são condenados quando vier o juízo, e os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Tá? Então aqui, por que esse salmo ele é tão interessante? Por que eu quis trazer ele para vocês? Vocês notam que esse salmo começa falando que feliz, bem-aventurado, né? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Ela poderia começar já falando da lei do Senhor, né? Poderia começar dizendo assim, feliz é aquele que vai pela lei do Senhor, aquele que crê na lei do Senhor, aquele que anda na lei do Senhor, que medita nela dia e de noite. Ele fala isso, mas ele fala isso depois dessa instrução aqui antes. Ele diz, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Porque hoje, como eu disse, a nossa sociedade, ela tem muitas opiniões, ela tem muitas visões, ela tem muitos pensamentos e ideologias que divergem da palavra de Deus. E aí Deus fala logo, rebatendo isso, né? Ele diz assim, bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu não estou dizendo que toda ideologia, ou todo pensamento, ou toda opinião é errada, não é isso, tá, gente? Mas aqueles que são direcionados contra a palavra de Deus e as pessoas seguem, elas estão aí indo por um caminho de perdição. Então ele começa falando, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, dos ímpios. O que é ímpio? É uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem bom senso, é uma pessoa que faz as coisas achando que é correto e não tá nem aí com as consequências, quando na verdade ela tá fazendo totalmente errado. Esse é o ímpio, né? Então, ele vai falar, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, e ele vai dando uma listinha ali, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é isso? Não está ali no meio, não para ficar ali junto com aquelas pessoas, e nem se assenta com ela na roda dos escarnecedores, ou seja, não está grupo, né, não faz grupo com essas pessoas, não se associa a essas pessoas. Então ele vai falando assim, você quer ser próspero? Você quer ter a bênção de Deus? Medita na lei de dia e de noite, para que você saiba a instrução. Então, ouça o conselho de Deus, ouça a palavra de Deus, não vá pelo caminho conselho dos ímpios. É isso que aqui esse texto está falando. E aí, junto com isso, ele vai falando que a gente é como uma árvore plantada à margem do rio, né? É uma árvore que está ali bem perto. Imagina a cena, gente. Uma árvore bem grande, que dá aquela sombra maravilhosa, bem ali na beira de um rio que passa. Por baixo daquelas raízes, o rio está passando e está regando aquela árvore todo dia, né? Está filtrando aquela árvore todo dia, e ela tem frutos maravilhosos que dão na estação certa. Ele compara a nossa vida a essa árvore quando a gente está ali ligado com a palavra de Deus e colocando em prática os princípios da palavra de Deus. E é interessante porque ele fala que a árvore ela dá fruto no tempo certo. E aí isso me fez lembrar de um outro versículo que está lá em Provérbios, ó, quero compartilhar com vocês também. Está lá em Provérbios, ó, no capítulo 21, versículo 5, que ele diz, quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Ele vai falar da prosperidade aqui de novo. Mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre, né? Então ele está falando ali no Salmo 1 sobre uma árvore que dá fruto no tempo certo. Por quê? Porque ela está ali sempre regando as suas raízes de coisas boas, da palavra de Deus, das orientações e dos princípios de Deus, e no tempo certo ela dá o fruto, né? Já aqui está falando
do trabalho da gente, daquele que planeja bem, trabalha com dedicação, prospera também, ou seja, dá o fruto no tempo certo. Mas aquele que toma atalhos, ele se apressa e ele fica pobre. E por que eu estou comparando esse versículo com o outro aqui? Porque eu disse para vocês que eu ia trazer alguns exemplos aqui de coisas que muitas vezes a gente faz e não percebe, coisas que muitas vezes as pessoas estão agindo dessa maneira e não percebem, e depois não sabem por que o seu trabalho não prospera, por que a sua vida não anda, por que está rodeado de situações e não sai daquele mesmo lugar. E às vezes não entende que tem algumas chaves, como eu falei, alguns princípiozinhos que precisam ser usados na sua vida para que ela venha de fato a prosperar. Então vamos lá, vamos por partes, né? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês sobre conselhos errados. Vamos supor, trazendo para o nosso ramo de artesanato aqui, trazendo para o ramo, qualquer ramo que você trabalhar, mas aqui para o nosso artesanato. Vamos supor que você está, né, num grupo aí de WhatsApp, de Telegram ou de qualquer outro lugar, e aí de repente começa uma conversa lá no grupo falando, ei, eu tenho aula do fulano de tal, e quiser eu compartilho, não precisa comprar o curso, nem precisa comprar ali a aula da pessoa que fez, não. Aí a outra vai, olha que legal, que boazinha, ela tá dando de graça, vamos lá, vamos pegar. E aí aquilo começa a aumentar, e aquilo começa a aumentar. A pessoa está indo por um caminho de quê? De conselho de ímpio. Obviamente que muitas pessoas não entendem que isso é errado. Eu estou dando um exemplo aqui. Por que é errado? A gente tem que partir do princípio. Por que é errado? Eu pegar a aula de alguém, que foi uma aula paga, e compartilhar gratuita para outra pessoa. Ou revender aquela aula como se fosse eu que tivesse comprado. Por que ainda assim é errado? Né? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque isso acontece muito, com muita frequência. E aí isso me fez refletir sobre determinadas situações. Aqui no canal, por exemplo, a gente tem aulas gratuitas há mais de 8 anos. E quando eu comecei a dar aula paga, né, quando eu comecei a fazer o clube de membros, quando eu comecei, por exemplo, a fazer as aulas da constelação na Hotmart e o curso pago, que é o curso completo que eu tenho feito, que inclusive essa semana está fechando as turmas, o que eu percebi? E o que veio à tona muitas vezes? E Deus é tão maravilhoso, gente, porque Ele traz à tona, sabe? Ele realmente mostra aquilo. E, querendo ou não, chega até a nós. E aí eu fiquei pensando, o que leva, às vezes, a pessoa a entrar num curso com a intenção de roubar aquela gravação e passar para outras pessoas? Essa índole, esse caráter dessa pessoa, tem algo errado nela. E depois ela não sabe por que ela não prospera. Depois ela não sabe por que as vendas dela não vão bem. Depois ela não sabe por que ela fica nadando contra a maré e voltando sempre no mesmo lugar. Porque esse tipo de pensamento é errado. E é errado por quê? Lá em Provérbios, vou mostrar para vocês aqui. Diz assim, lá no capítulo 21, no versículo 2 em diante, vai dizer assim: ainda que as pessoas se considerem corretas. Muita gente acha que está fazendo certo quando faz esse tipo de ação. Mas olha só, ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é justo do que oferecer sacrifício. Muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de atitude se dizem pessoas de fé. E eu fico me perguntando, como pode, se não condiz com a atitude? Como pode uma pessoa ter fé e não obedecer o que a palavra de Deus diz quando se trata de ser justo? A Bíblia fala, não façam aos outros que não querem que façam a vocês. E aí eu quero que você se coloque no nosso lugar como professores de aulas de biscuit. Vou falar de mim, mas posso falar de outros professores também, porque isso sempre ocorre. Aquele professor, ele levou anos para aprender. Ele levou anos tentando sozinho, muitas vezes,
desenvolver técnicas e aulas que ele está querendo passar. Muitos daqueles professores, como eu, passaram anos dando conteúdo gratuito no YouTube. 8 anos, mais de 8 anos aqui dando conteúdo gratuito no YouTube. E quando a gente colocou um clube de membros de R$ 7,99 aqui, muitos abraçaram, obviamente. Aqueles que de fato reconhecem o trabalho, aqueles que de fato apoiam o trabalho, sabe quanto é gasto do nosso tempo para doar uma técnica, para doar ali um conhecimento, que é uma coisa que não se perde. Mas muitos também pensam da seguinte maneira: eu não vou pagar R$ 7,99 não, tá virando estrelinha, tá virando pessoa que quer cobrar dinheiro, né? E aí a pessoa vai lá e dá o jeitinho brasileiro de fazer cópia daquele conteúdo e de compartilhar de forma errada. O que você está fazendo? Você está defraudando o direito de outra pessoa. Juridicamente falando, isso é crime. Por quê? Por mais que o professor, eu ou qualquer outro, dê uma aula de um personagem, dê uma aula de alguma peça que você já conhece ou já viu, enfim, aquele professor aplicou a sua técnica naquela peça. Aquele professor gastou o tempo dele para gravar e editar aquela aula. Aquele professor tirou ali o tempo que era da sua vida para transmitir um conhecimento. Assim como um professor de escola, que tem direito ao seu trabalho e ao seu salário, um professor de internet, de aulas virtuais, ele também é digno do seu salário. E quando você pega ali aquele conteúdo, roubando aquele conteúdo, porque a palavra real é essa, quando você rouba aquele conteúdo e você transmite para outras pessoas, você está defraudando o direito daquele professor de ganhar o sustento dele. Porque aquele professor tirou todo o tempo para estudar, todo o tempo para se planejar, todo o tempo ali para poder executar uma aula e ganhar o sustento dele. Seja aqui no YouTube, né? Seja numa Hotmart da vida, seja onde for. Se é algo que está sendo cobrado, é porque o valor é justo pelo trabalho que foi feito. Então a gente tem que perceber o seguinte: se eu não posso naquele momento fazer aquele curso, eu me programo, junto dinheiro ou me esforço para um dia conseguir fazer. Mas eu não vou por caminhos mais fáceis que defraudem o direito de outro, porque senão eu estou trazendo sobre a minha vida um peso e um olhar de Deus que vai te julgar depois. Por quê? Porque aqui, como falo, aqui as pessoas se acham justas, corretas, né? Mas só Deus examina o coração. Deus está vendo qual a intenção. E aí você pode dizer: não, Esther, mas a minha intenção é ser boa com as pessoas, porque elas não podem comprar, elas não têm condições e tal. Então, indique os vídeos gratuitos para essa pessoa. Porque os vídeos gratuitos estão aí para qualquer um assistir e compartilhar a hora que quiser. Mas os vídeos que são pagos, as aulas que são pagas, os cursos que são pagos, aquele professor, ele está ali ganhando seu sustento com aquela aula, né? E eu estou falando de mim e de todos os outros professores, porque eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. E aí a Bíblia vai continuar falando o seguinte: o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é justo do que oferecer sacrifícios. Não adianta nada a gente dizer que ter fé e a gente está continuando fazendo o erro, né? Não adianta nada a gente querer ser próspero e ainda tem algo ali que está travando a nossa vida porque a gente não está sendo justo, não está sendo honesto, não está tendo bom senso com relação ao trabalho das outras pessoas. E se eu não valorizo o trabalho das outras pessoas, como que eu vou querer valorizar o meu? Como que eu vou querer que as pessoas depois valorizem o que eu fiz, se eu não estou valorizando o trabalho das outras pessoas? E aí, ele vai dizer o seguinte, no versículo 5 do capítulo 21 de Provérbios: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Gente, olha essa palavra. Olha essa palavra. Quem planeja bem, quem trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa, né, e quer tomar atalhos, fica pobre. Então, esse tipo de situação que tem ocorrido é um atalho. E muitas vezes as pessoas acham que estão ganhando com esse atalho
porque elas não estão pagando por uma aula, elas estão vendo de graça, mas muitas vezes aquela aula não vai servir para ela, porque por mais que ela faça a peça, Deus não vai estar abençoando a venda. Deus não vai estar prosperando o caminho dela, porque ela não fez o caminho da forma correta. Ela não seguiu aquele caminho da forma certa. Ela foi pelo conselho dos ímpios. Ela foi, muitas vezes, se deteve ali no caminho dos pecadores, ou seja, esteve na roda dos escarnecedores, na roda das pessoas que estão ali em cumplicidade com aquilo que é errado. Então, por elas estarem ali, elas também não prosperam. Então, gente, hoje eu queria trazer muito essa reflexão, porque dias atrás eu recebi um comentário aqui no canal que me deixou muito reflexiva, sabe? E obviamente que eu fico triste com esse tipo de situação quando acontece, mas ao mesmo tempo eu entrego nas mãos de Deus, sabe por quê? Porque como a palavra diz, aquele que se dedica com perseverança, com dedicação, o seu trabalho prospera. E eu conheço o meu trabalho. Eu sei que eu não estou defraudando ninguém. Eu sei que o que eu ensino é as minhas técnicas que eu aprendi ao decorrer dos meus anos. É o meu conhecimento que eu adquiri e estou transmitindo. E aí, a pessoa que pega a minha aula e rouba ela, e vende em outros grupos, ou passa de graça para outras pessoas, ela está sendo injusta comigo, que tive o tempo e o trabalho de aprender e de passar. Ela está sendo injusta com as pessoas que pagam o curso, porque as pessoas que são honestas, elas sim vão pagar o curso, elas sim vão pagar a aula, para elas terem a consciência livre de que elas podem usar a aula da maneira que elas quiserem, né, para elas ganharem o dinheiro delas, fazer as peças. Mas quem faz, ao contrário, permanece muitas vezes preso numa cadeia de pobreza. Seu trabalho não prospera, sua vida não vai para frente, depois não sabe por que não é feliz. Por quê? Porque ainda está ali naquele círculo de maldição. E eu posso dizer que é maldição mesmo, gente, porque quando a gente não tem o conhecimento disso, é uma coisa. Mas se você está assistindo o vídeo hoje aqui, você já fez isso, ainda dá tempo de se arrepender e parar de fazer. É o que a Bíblia sempre ensinou. A gente só entende que uma coisa é errada quando a gente é orientado, correto? E a lei é para isso. A palavra de Deus ela é para isso, para trazer luz na escuridão. Então, se o seu coração estava ainda obscuro, você não entendia como funciona essa questão, ou qualquer outra questão, você agora tem a luz e você não está mais ileso, você não está mais ignorante sobre o assunto. Você sabe que fazer isso é errado. Assim como é errado, por exemplo, eu comprar uma planilha de alguém e depois eu sair compartilhando aquela planilha para alguém. Eu comprei aquela planilha para o meu uso, então eu fico com ela ali. Eu posso pedir para alguém desenvolver uma planilha para mim, porque hoje em dia é super simples fazer isso. Mas se eu comprei aquela eu não vou usar para dar para ninguém. E aí tem várias outras situações que eu posso falar aqui, por exemplo, aquele coleguinha lá que está fazendo um trabalho, pega a foto do outro colega e coloca no perfil dele para dizer que está vendendo aquilo ali. Essa semana, gente, eu peguei um caso de uma cliente e essa cliente estava desesperada porque ela comprou um produto achando que era uma coisa e quando chegou era totalmente outra. A pessoa provavelmente postou a foto de outra artesã dentro do perfil dela para vender aquele produto. E quando a cliente achou que ia receber aquele produto, recebeu outra coisa. Então aquela pessoa pode até ter feito isso sem a consciência de achar que não era correto, não era errado, né? Eu vou só pegar a imagem dela e vou fazer do meu jeito. Mas ela fez errado. E é uma das coisas que eu sempre falei aqui no canal também. Tem aqui 50 passos, né? Para você saber sobre o biscuit, 50 coisas para você saber sobre o biscuit. E lá naquele vídeo eu falo justamente sobre isso. Não pegue imagem de ninguém, não copie vídeo de ninguém, sabe? Se inspire, mas não faça idêntico ao de ninguém. Sempre modifique alguma coisa para você ter sua identidade, para você ter o seu jeitinho de fazer, para você se destacar no meio da multidão. Então, são pequenas coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente vai defraudando outra pessoa, então não façam isso. Não façam isso para que o seu trabalho prospere, tá bom? Então, são diversas situações no nosso dia a dia que a gente precisa estar atento também, né?
Obviamente que ninguém é 100% correto, tá, gente? Ninguém é 100% ali perfeito, que nunca vai errar, ou que nunca errou, né? Que nunca fez algo que não sabia que era errado. Mas a luz que eu tô falando aqui, a luz da palavra de Deus, ela traz conhecimento. Então, a partir do momento que você sabe, você não faz mais. A partir você tenta não cair pelo mesmo erro, sabe? Então, isso ajuda a gente a ter uma vida próspera, ajuda a gente a ter uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Porque quando a gente está fazendo o que é correto diante de Deus, que vê e sonda o nosso coração, as pessoas também vão ver, as pessoas também vão perceber que você é uma pessoa correta e elas vão também confiar no seu trabalho, mas na frente você vai querer provavelmente também, de repente, dar uma aula, e aí isso pode acontecer com você também, é uma coisa inevitável. Então, vamos pensar nisso hoje como um dos princípios da prosperidade. Ser honesto e fazer o que é justo. É o que a palavra de Deus diz. Então, voltando no Salmo 1, que a gente leu, ele vai continuar falando sobre o princípio da prosperidade. Ele falou, né, não se detém no caminho dos pecadores, não fica na roda dos escarnecedores, daqueles que fazem o mal, que são cúmplices daquilo que é errado. E ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e de noite. Por nós não conhecermos a palavra de Deus, muitas vezes nós pecamos em coisas pequenas, gente. E aí depois a gente não sabe realmente por que as coisas não andam na nossa vida. Mas quando a gente começa a ter o conhecimento da palavra, a luz que ilumina as trevas, a gente consegue então de fato seguir o caminho e fazer o que é correto, fazer o que é justo. E aí qual é a recompensa? Diz que aquele que crê, né, que tem prazer na palavra do Senhor, medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada à margem do rio, dá o seu fruto no tempo certo. A pessoa sabe que por mais que agora ela não esteja vendo o fruto ali, se ela estiver mantendo a sua posição de pessoa justa, de pessoa correta, de pessoa que faz aquilo que é certo, e ela está trabalhando, dedicando o trabalho dela a Deus, fazendo o que é correto, no tempo certo aquilo vai prosperar. E aí eu volto a falar, pessoas imediatistas, pessoas que querem tomar atalhos, ficam pobres, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Elas podem até ganhar um certo dinheiro ali rapidamente, fazendo o que é errado, mas qual vai ser o fim dessa pessoa? Quando Deus vier prestar contas com ela, como é que vai ser, né? Entendem? Então, quando Deus traz luz à escuridão, ele está querendo colocar você no caminho certo, para que você venha prosperar. E o Salmo 1, ele continua falando sobre isso, né? Que nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos, quando nós tivermos o princípio de entender que a lei do Senhor, ela é para ser seguida. A lei do Senhor, colocada em prática, ela vai nos fazer prosperar. Quando nós não nos juntamos, não vamos por conselho de ímpios, conselhos de corrupção, conselhos ali que defraudam outras pessoas, quando a gente não fala mal das pessoas, quando a gente não tira o direito das outras pessoas, quando a gente não está ali no meio, sendo cúmplice daquela situação, né? Ou seja, não está se detendo ali no caminho daqueles pecadores. Quando a gente não está na roda dos escarnecedores, ou seja, daquelas pessoas que acham que é normal, daquelas pessoas que estão ali afrontando muitas vezes, aquele professor está ganhando muito dinheiro, não vai fazer falta a ele não. Será? Não é a questão de dinheiro, é a questão de honestidade. Aquele professor está ganhando o dinheiro dele com honestidade. E você, o que você está fazendo? Né? Então, pensa bem nisso, gente. Esse salmo, ele fala muito sobre isso. Para a gente ser próspero em tudo que a gente faz, a gente precisa levar conosco princípios. E mesmo que você não seja uma pessoa de fé, mesmo que você não seja uma pessoa crente ou evangélica, ou enfim, não seja nada disso, mas você é uma pessoa de princípios. Se você tiver princípios na sua vida, você prospera. Então, lembra disso. A palavra de Deus, ela sempre vai ser um norte. E lá no Salmo 37, vai falar no versículo 3 assim, ó. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Confie no Senhor, faça o bem, você vai prosperar. Olha que lindo. E se é Deus que está falando, não sou eu, é Deus. E se é Deus que está falando, pode ter certeza que se você fizer o correto, Ele vai te abençoar.
Aqui no canal já tem outros vídeos, como eu falo, sobre prosperidade, como fazer o nosso trabalho render, como fazer a palavra do Senhor ser eficaz dentro disso também. Então, hoje eu queria reforçar esse conceito, reforçar esse entendimento. Se a gente quer ser próspero no nosso trabalho, a gente precisa ser justo com as pessoas. A gente precisa também fazer a elas o que a gente quer que façamos conosco. Porque se eu quero que o meu trabalho prospere um dia, se eu quero que o meu trabalho de fato venda, eu quero aprender coisas novas, eu tenho que ir pelos caminhos corretos, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, com moldes, com ferramentas, sei lá, que as pessoas copiam, né? Que as pessoas vão lá, não estou falando da pessoa fazer o mesmo tema, sendo de outra marca diferente, mas de muitas vezes pegar o molde, resinar o molde, revender como se fosse dele, como se tivesse sido a pessoa que tivesse modelado, também é fraudoso, também é errado. Então existem diversas situações no nosso meio, sabe, gente, que a gente percebe e depois a gente fica olhando, cadê? Cadê a prosperidade daquelas pessoas? Não tem. Não tem. Com pouco tempo elas caem. Pouco tempo elas, sabe, se destroem por si mesmas, porque elas estão fazendo aquilo que é errado. Então, eu poderia vir aqui hoje, sei lá, brigar, rebater, porque estão fazendo isso comigo, porque estão fazendo isso com os meus colegas, sabe, meus professores, meus amigos. Mas eu não faço, sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus, e se ela está dizendo que aquele que se dedica no seu trabalho prospera, eu posso confiar que aquilo que chega até a mim é fruto do meu trabalho certo, do meu trabalho honesto. E o que estão tirando de mim, muito mais vai ser tirado dessas pessoas. E eu não preciso me preocupar e nem jogar maldição em ninguém, porque é Deus quem cuida, entende? Então, hoje eu queria trazer essa reflexão para vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ele vai fazer você prosperar. E aí ele fala ainda no capítulo 37, para finalizar aqui, do Salmo 37, no versículo 1. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como capim, logo secarão, e como grama verde, logo murcharão. Então é por isso que hoje eu quis trazer essa mensagem para vocês. Se tem um princípio básico para a gente prosperar, é a gente ser justo com o nosso trabalho e com o trabalho dos outros. Se eu honro a outro, essa honra volta para mim, tá? Então, esse é o princípio da prosperidade. Você está cumprindo a lei do Senhor, você está apegado ao Senhor, você entender que aquilo que Ele te orienta é o melhor para você. Eu lembro muito bem, gente, que eu não valorizava certas compras que eu fazia, certos produtos que eu queria adquirir, eu achava caro e tudo, mas quando eu comecei a trabalhar com biscuit, que eu comecei a entender o valor do meu trabalho, eu comecei a valorizar o trabalho de outras pessoas. Quando uma pessoa cobra R$100 por um bolo, R$200 por um bolo, eu sei o trabalho que dá e eu posso encomendar daquela pessoa sabendo que eu estou sendo justa com ela, com o trabalho dela, sabe? Então, quando às vezes eu vou comprar, de repente, sei lá, um presente para uma amiga e eu sei que aquela amiga vale a pena aquele gasto que eu tive. Por quê? Porque aquela pessoa merece, eu vou lá e pago aquilo que merece. Então, são determinadas situações que a gente vai aprendendo no nosso caminhar diário. E eu queria muito trazer para vocês essa reflexão hoje. Se você quer ser próspero, siga esses passos. Seja uma pessoa praticante da palavra de Deus, da lei de Deus, não vá pelos caminhos das pessoas tortuosas, não se assenta com essas pessoas, não compartilha desses grupos, sabe? Para que você não seja ali privado de prosperar, porque se você não faz, mas você é cúmplice, você também está pecando. Então, pensa nisso, né? Coloca o seu caminho nas mãos do Senhor, Ele vai te prosperar, Ele vai te ajudar. E lá no Provérbios que eu falei para vocês, né? Que eu fiquei encantada com esse Provérbios, é exatamente para finalizar aqui, né? Quem planeja o bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Tá bom? Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Espero que tenha edificado a sua vida. E não se sinta mal se você já fez isso alguma vez. Você pode sim, a partir de hoje, pedir perdão a Deus, pedir perdão até mesmo às pessoas que você defraudou e deixar isso para lá e fazer a sua vida agora prosperar da forma correta. Tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E que isso mude a chave e que isso seja de fato uma luz que traz
a luz ao seu entendimento e prospere sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Se você quiser ainda assistir mais sobre esse assunto, clica nesse vídeo aqui, ou nesse aqui, não sei onde é que tá. Mas é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.